Boa noite, pessoal! Hoje o tema da nossa aula vai ser QDC em projetos elétricos. Eu fiz uma enquete aqui com o público do YouTube do Mundo da Elétrica e eu descobri que 7 de cada 10 pessoas que assistem ao Mundo da Elétrica não sabem nada sobre QDC em projeto elétrico. Não sabem olhar para um projeto e identificar os elementos de um quadro de circuitos. Eu sempre falo aqui, pessoal, que leitura de projetos elétricos é um passo revolucionário na vida do eletricista, do profissional do mundo da elétrica. É importante e é necessário saber ler um projeto elétrico. A gente vai trabalhar essa aula em 4 passos. A gente precisa de 4 passos para entender QDC em projetos elétricos. Então a gente vai trabalhar agora com o primeiro passo. Entender o que é o diagrama unifilar e o diagrama multifilar. Isso é a primeira coisa que vocês têm que entender sobre projetos elétricos. Saber o que é um diagrama unifilar e o que é um diagrama multifilar. Eu fiz um vídeo recentemente sobre isso, foi até quando eu tive o estalo de fazer esse aulão. E nesse vídeo eu expliquei bem os detalhes do diagrama unifilar e do diagrama multifilar. Porque a gente pode ter um QDC sendo apresentado dessas duas formas num projeto. A gente pode ter um QDC com um diagrama unifilar e a gente pode ter até o mesmo QDC com um diagrama multifilar. E isso faz diferença. São dois diagramas, vão mostrar o mesmo QDC, porém o jeito de mostrar isso é diferente. E tem alguns detalhes que são importantes dentro de diagrama unifilar e diagrama multifilar. Dá uma olhada para vocês verem o diagrama unifilar. Então eu tenho aí um diagrama unifilar de um quadro de distribuição de circuitos. Ele tem aí o disjuntor geral, ele tem as proteções, né? Tem o DPS, o DR e tem todos os disjuntores parciais que representam aí os circuitos que esse quadro de comandos está protegendo. Então ele tem a distribuição de toda a instalação elétrica nesse caso aí, beleza? Eu peguei uma parte desse diagrama unifilar e destaquei para vocês que é a parte logo ali de alimentação do quadro. Então a gente tem o início do quadro, né, que seria a primeira parte do quadro. E eu vou dar um zoom aí para vocês verem numa outra imagem aí. Então a gente tem ali o QMG, que é o quadro geral, né, da onde vem a alimentação, que é o quadro de medidores geral. A gente tem um risco aí que representa o eletroduto, aí a gente tem um 100 ampere aí, então a gente tem um símbolo aí que representa um disjuntor trifásico de 100 ampere. Por que ele é trifásico? Ele é trifásico porque ele tem 3 riscos representando ali em cima do símbolo do disjuntor. Por isso que ele é um disjuntor trifásico, tá? E ele está representado aí como um disjuntor de 100 ampere. Logo na sequência a gente tem aí a simbologia de 3 cabos de fase, um cabo de neutro e um cabo de terra. Então a gente sabe que nesse eletroduto aí estão passando 5 cabos, né, vindo da alimentação. O disjuntor secciona aí as 3 fases, né? Os cabos de fase mais neutro são de 35 milímetros, né? Tem o hashtag ali que representa a bitola dos cabos, e a gente tem a hashtag representando 16 ali, porque o cabo de terra é mais fino que os cabos de fase e neutro nesse projeto aí, ok? Agora, o diagrama multifilar, olha para vocês verem a diferença dele aí. Então tem um diagrama de um QDC completo. Esse diagrama multifilar, ele tem cada fase representado separadamente. Então no diagrama multifilar, as fases, o neutro, o terra, todo mundo vai estar separado. Então tem tanto as fases quanto o neutro quanto o terra representados de forma separada. O diagrama multifilar ele me dá muito mais detalhes. Sempre que você for ver, por exemplo, um diagrama de comandos, você vai ver um diagrama multifilar, porque eu preciso saber onde vai estar as derivações, né, qual fase que vai em qual componente. No QDC, normalmente a gente pode ter dos dois jeitos, né? A gente pode ter multifilar e unifilar, mas na maioria dos casos a gente tem ele em unifilar. Eu vou mostrar aqui agora outra imagem para vocês. Então, a mesma coisa que eu fiz com o unifilar, agora eu vou mostrar no multifilar e a gente vai ver a diferença que a gente tem entre o unifilar e o multifilar. Então, eu tenho ali um disjuntor de 32 ampere trifásico, que agora é outro QDC, né? Não é o mesmo exatamente que eu representei. Cada fase está representada como se fosse um disjuntor separado, porém a gente sabe que é trifásico, 32 ampere. E ali eu tenho os cabos saindo do disjuntor e aonde eles vão derivar. Então eu peguei aquela parte do diagrama
e mostrei as derivações, mostrei o disjuntor, né? O neutro ele está passando direto, ele não é seccionado pelo disjuntor tripolar. Lá em cima eu tenho os cabos, né? 3 cabos de 6 milímetros, hashtag 6 milímetros quer dizer que são os cabos de 6 milímetros, entre parênteses 6 que é o cabo de neutro. Então tem ali os cabos de fase e os cabos de neutro. Então esse é o primeiro passo para a gente entender, saber se é unifilar ou se é multifilar. Então a identificação, primeiro vocês vão olhar, se está tudo passando em cima de um eletroduto, a gente tem diagrama unifilar. Se está passando em cabos separados, né, como se fossem eletrodutos separados, eu tenho multifilar. Agora, pessoal, a gente vai passar para o nosso segundo passo, tá? Saber a simbologia. Então, não adianta nada você tentar entender diagramas de quadro, tentar entender diagramas de instalações residenciais, instalações industriais, se você não souber a simbologia. Então é importante entender as simbologias. Vou mostrar para vocês a simbologia que a gente usa em diagramas unifilares. Dá uma olhada aí para vocês verem como que a gente representa um disjuntor monopolar, um disjuntor bipolar e um disjuntor tripolar em um diagrama unifilar. A gente tem aí os 3 símbolos que representam cada um dos tipos de disjuntores. Vocês podem ver que a gente tem sobre o mesmo traço, esse semicírculo aí representa a proteção do disjuntor, a gente tem um traço representa unipolar, 2 traços bipolar e 3 traços tripolares, tá? Agora, quando a gente está falando de diagramas multifilares, a simbologia ela vai mudar um pouquinho, porque eu vou ter um risco representando cada fase aí, eu vou ter separado, né? A simbologia do disjuntor monopolar é igual a gente viu, vai ser um traço em cima de um semicírculo de disjuntor. Já para o disjuntor bipolar, a gente vai ter 2 semicírculos e um traço em cima de cada semicírculo representando uma fase separada da outra. E a mesma coisa vai acontecer para o disjuntor tripolar. A gente vai ter ali as 3 fases representadas de forma separada, beleza? E aí a gente tem mais uma simbologia que eu quero mostrar para vocês, que é de 3 elementos muito importantes que a gente sempre acha, que é o símbolo para o DR, que é o dispositivo diferencial residual, é um quadradinho ali com o DR dentro e outro retângulozinho em cima. A gente também tem o símbolo para DPS, que é o dispositivo de proteção contra surto. Então tá aí representado para vocês o DPS. E a gente também tem o vatímetro, ou medidor de padrão, né? Então a gente tem aí uma caixinha representando o W de vatímetro. Essa simbologia aí, pessoal, o pessoal sempre me pergunta muito, porque a gente vê vários projetos aí e a gente não tem sempre essa noção, porque DR e DPS é uma coisa relativamente nova nos projetos, tanto nos projetos como nas instalações. Muitos eletricistas aí ainda nem conhecem. Então, dentro do nosso canal a gente tem uma série de vídeos que a gente fala sobre DR, sobre DPS, tá? Então vale a pena conferir lá e entender sobre esses dispositivos. Então, vamos passar para o nosso próximo passo para ler projetos, que é entender sobre as tabelas e as informações que vão vir na simbologia e no projeto. Então, todo projeto ele é recheado de tabelas. Tem um monte de tabelas diferentes em projetos. Todo projeto tem uma tabela lá sobre disjuntores do QDC. Então, ele vai falar sobre o QDC e sobre os disjuntores, beleza? Nas tabelas, a gente também vai ter tabela com a legenda. Então, a gente tem tabela com os circuitos, a gente vai ter tabela de distribuição de carga, a gente vai ter tabela de potência, vai ter diversas tabelas dentro de um projeto. Mas sempre vai ter uma tabela de legenda, ok? Essa é a importante para a gente ler e entender o que cada símbolo significa. E a gente também vai ter uma tabela com as informações do QDC. Então eu tenho ali a numeração dos circuitos na primeira coluna, a corrente que foi calculada para os circuitos na segunda coluna, o tipo de alimentação, se é monofásico ou se é bifásico, a corrente do disjuntor, ok? Aí a gente tem a corrente calculada e a corrente do disjuntor, né, que é a que mais aproxima ali. E a gente tem a curva do disjuntor. Então essa tabela de informação aí, ela é super importante, porque essa tabela ela vai me mostrar quantos disjuntores vai ter no QDC, quais vão ser as curvas dos disjuntores e qual circuito que vai estar ligado em qual disjuntor. Então, aquela tabela ali é a tabela mais importante para o QDC. Então, é importante vocês lerem as tabelas
e tentarem entender as tabelas. E também tem as informações junto com os símbolos de QDC. Essas informações vão ser diferentes para unifilares e para multifilares, como a gente está vendo desde o começo, tem essa separação. Então, para unifilares, eu retirei isso de um projeto. A linha que liga o disjuntor, então é um disjuntor aí de 10 amperes, monofásico. Esse disjuntor vai estar ligado com fase e neutro, né? Porque ele é monofásico, monopolar. O cabo, hashtag significa a bitola do cabo, é um cabo de 1,5 milímetros. A gente tem ali informação de 482 watts desse circuito e que esse disjuntor está ligado na fase B. E ele é um disjuntor que está protegendo a iluminação interna do projeto. E vai mudar as informações de um projeto unifilar para um projeto multifilar. Dá uma olhada aqui para vocês verem como que fica no projeto multifilar. É um disjuntor de 10 amperes, bipolar, porque eu tenho ali as duas fases. Os cabos são cabos de 2,5, hashtag 2,5 milímetros quadrados. É um circuito de ar-condicionado do quarto 1. 1.400 watts é a potência desse circuito e ele é o circuito 7 lá do meu QDC. E ele está ligado na fase B e C, na fase S e T. Então, RST, ABC. Então, é a fase S e a fase T. Então, isso aí é para o equilíbrio de fase desse quadro de circuitos. Então, eu tenho ali essa diferença. Então, essa é uma informação muito importante que vem junto com o QDC. E agora a gente vai passar para o passo 4, a leitura de projeto elétrico. Então, o que acontece? A leitura de projetos elétricos é um processo complexo. Então, para você entender bem o que é o QDC dentro de um projeto elétrico, você tem que entender de leitura de projeto elétrico. Então, tudo isso que eu estou falando, pessoal, são bases para vocês terem uma noção, né? A gente teria que fazer várias aulas ao vivo para vocês dominarem. Então, dá uma olhada aqui, pessoal, nessa imagem aqui, onde eu coloquei para vocês um projetinho, tá? Um projeto simples, 4 cômodos ali. Isso aí não está completo, né? É só um trecho de um projeto. E ali também tem a tabela que mostra a distribuição desse projetinho. O que é importante a gente olhar? Primeiro, entender essa tabela, saber quais são os circuitos, qual o disjuntor, né? Qual que é a curva e etc. Olhar para o projeto e saber as simbologias, o que é eletroduto, o que é interruptor, tomada, lâmpada, ok? Isso aí parte de vocês entenderem da leitura de projetos elétricos. E o pessoal tem muita dúvida em projetos elétricos. Uma coisa que é importante é vocês verem essa próxima imagem aí, ó, que é o símbolo do QDC e o que entra e o que sai, os eletrodutos que entram e os eletrodutos que saem. Então tem ali pontilhado de azul ali o eletroduto que está entrando os cabos de entrada, né? Eu tenho saídas para o circuito 1 e 2 aí para baixo, a saída para o circuito 3 e a saída para o circuito 4 e 5. Então isso é o início da gente entender a leitura de projetos elétricos. Veja aí de novo no projeto anterior para vocês verem. Eu peguei o mesmo trecho, então a gente tem os eletrodutos entrando, os eletrodutos saindo. Então, para a gente saber quantos cabos entram, quantos cabos saem, como é que funciona o QDC por dentro, a gente tem que ter uma noção dos circuitos que estão sendo ligados, quais são os disjuntores. Então, basicamente, pessoal, é o que? É a soma das informações que está na tabela com a simbologia, ok? E a leitura, são os 3 pontos, né? Então, aqui eu tenho um diagrama unifilar e as informações da tabela. Então, a gente pegou as 4 informações que a gente precisava, que são os 4 passos, né, que eu estou falando desde o começo. Então, tabela, simbologia, unifilar e multifilar. E, por último, a leitura. Então, que é o passo mais importante aí, é vocês praticarem a leitura e entenderem a leitura de projetos elétricos. E agora eu vou pedir vocês licença para falar do meu curso de leitura de projetos elétricos, tá? O que acontece, pessoal? Não tem como eu ensinar para vocês leitura de projeto elétrico, tudo em uma aula ao vivo ou em vários vídeos separados. Então, o que eu fiz? Eu juntei todo o método que eu conheço de leitura de projeto elétrico e construí um método para vocês aprenderem a ler projetos elétricos. E a gente garante que com um mês, fazendo o nosso curso, você vai aprender a ler qualquer projeto elétrico. Está aparecendo aí para vocês o link desse curso, né? Então, por favor, não saiam do YouTube, vão lá, consultem.
Como que funciona esse curso? Tem muita gente que me pergunta sobre o curso, como que ele funciona. Então, pessoal, a gente tem 10 módulos no nosso curso. A gente tem um curso bem completo, né? O primeiro módulo a gente fala de introdução e boas-vindas. O segundo módulo a gente fala de normalização de projetos, então eu apresento normas, não é só de simbologia, a gente tem outras normas em projetos elétricos. Eu falo sobre elementos de planta arquitetônica, então eu ensino a vocês a lerem, saber o que é uma porta, o que é uma janela, como que é o piso, como que é a parede, como que funciona cada uma das etapas de uma planta baixa. E isso é primordial para vocês aprenderem a ler projeto, é saber o que cada uma dessas coisas representa. O módulo 4 e 5, simbologia para projeto. A gente tem o módulo 5 que é só sobre circuitos de tomadas. Tem o sexto módulo que é só sobre circuitos de iluminação. A gente tem um módulo só sobre circuitos de comunicação, e aí entra voz e dados, interfone, campainha. A gente fala sobre todos esses, então a gente ensina a ler todos esses tipos de projeto. A gente tem o módulo 8 que é só sobre tabelas em projetos elétricos. A gente tem o módulo 9 que é sobre diagramas para QDC. E aí a gente tem essa aula que eu dei hoje, ela é bem mais extensa. A gente tem um módulo inteiro do curso que eu ensino a ler todos esses projetos. E o módulo 10, que é um projeto completo. A gente começa do início ao fim e lê um projeto inteiro. E vocês vão sair de lá sabendo ler um projeto elétrico do início até o fim, beleza? Então, pessoal, eu estou deixando aqui para vocês o link para vocês conhecerem o nosso curso, que é o curso de leitura de projetos elétricos. Tem certificado, que é o que o pessoal sempre me pergunta. A gente tem mais de 39 aulas, tem material bônus, tem apostila super completa. O pessoal gosta de uma apostila e a gente tem uma apostila muito bem desenhada, muito bem detalhada. É um curso extremamente barato, né? Hoje vocês vão pagar uma bagatela de R$ 237. Então pode pagar no boleto, pode pagar no cartão parcelado até 10 vezes. Então você investe o preço de uma pizza por mês para adquirir um conhecimento novo na área de elétrica, que é a leitura de projetos elétricos. Então, pessoal, eu convido vocês a conhecerem nosso curso, convido vocês a participarem da nossa turma. Essa é a primeira turma desse segundo semestre. Eu fiz a abertura da matrícula hoje e a gente tem uma quantidade de vagas disponíveis porque eu faço o suporte do curso. Então, quando vocês mandarem uma pergunta no curso, vocês vão ser respondidos e vão ser respondidos por mim. Esse curso vai estar disponível enquanto durarem essas vagas, né? São poucas vagas por causa do suporte que a gente oferece. Ele é um curso vitalício, quem comprar esse curso vai ter acesso sempre, vai conseguir entrar nesse curso, vai ver essas aulas. Então, tem gente que não está com tempo de estudar agora, compra o curso agora, faz a matrícula para não perder a vaga e você pode estudar mais para frente, tá? Então vocês vão ter a possibilidade de comprar esse curso e assistir ele sempre que vocês quiserem. Se o curso tiver atualização, igual ele já teve algumas atualizações depois que a gente teve algumas turmas, vai ter atualização, a pessoa também tem direito às atualizações, tá? Tem um negócio que é muito legal, pessoal. Esse curso ele dá para ser feito todo pelo celular, porque tem muita gente que não usa computador, né? Usa o celular, vê os vídeos do mundo elétrico no celular. Então esse curso ele foi feito para ser visto no celular também. A gente sempre comenta aqui no canal, né, sobre a mão de obra desleal e desqualificada. Pessoal, para você ser a mão de obra diferenciada, façam cursos de elétricas, aprendam elétrica todos os dias. Muito obrigado a todos vocês, pessoal, muito obrigado. Muito obrigado, fico feliz demais dessa transmissão que foi um sucesso. Valeu, até a nossa próxima aula ao vivo do mundo da elétrica. Valeu, pessoal, e até mais.